O bolo, ele é mais leve, né? Mais macio, tem uma massa mais delicada, mais úmida, mais cremosa do que a massa de pão, correto? Então, a gente precisa colocar ali uma quantidade diferente de farinhas do que a gente colocaria para os pães. Então, qual é a proporção do mix para bolos? Anotem aí para quem não conhece ainda, tá? 50% de farinhas de estrutura, 25% de farinhas de liga, 25% de farinha de maciez, tá? Então, essa é a proporção básica. Sempre eu vou ter que usar essa proporção? Não. Se você está começando, eu recomendo que você use. Se não, se você já tem experiência, você pode modificar essas proporções, sempre de maneira equilibrada, mas pode, tá? Eu modifico sempre essas proporções, raramente uso 50, 25, 25. Mas isso é depois que você já tem uma certa prática, que você já conhece as suas farinhas, porque se você for modificando essas proporções sem conhecer as farinhas, quando você está iniciando, as chances de erro são bem maiores. Então, para você não perder ingrediente, para você não perder receita, para você não se frustrar, achar que é incapaz de fazer uma receita sem glúten que fique boa, eu recomendo que você não faça essa alteração no mix. Primeiro vá ali com essa proporção básica, tá bom? E para pães, a proporção modifica um pouquinho, justamente porque a massa do pão ela é mais densa, mais pesada, e a gente precisa de mais estrutura para suportar o peso dessa massa quando o pão cresce no forno, né? Então, a gente precisa de uma proporção um pouquinho maior de farinhas de estrutura. Então, aqui, nos pães, o mix, ele é composto por 60% de farinhas de estrutura, 25%, 20% de farinhas de liga e 20% de farinhas de maciez e leveza. Perceba aqui, eu tenho uma quantidade maior de farinhas de estrutura, mas eu ainda tenho os 3 grupos, porque eu preciso dessas 3 características na minha massa do pão.